Reverendíssimo diácono, caros filhos, hoje somos chamados pelo Senhor a continuar este caminho e estreitarmos esta relação que temos com Ele. No último domingo, vemos nosso Senhor mais uma vez vindo e nos mostrando aquilo que Ele quer de nós. Este ato de união, este chamado a termos esta relação, este ato de responsabilidade com Ele. Mas para isso é necessário que o busquemos, que o conheçamos, que nos aprofundemos em estar com Ele. E conhecer a Deus é necessário porque, do mesmo modo como devemos nos conhecer para saber os nossos limites, porque senão como é que uma pessoa saberia se está ou não com fome? Como é que saberia correr? É a disposição de cada um, e aos poucos, ao longo da vida, nós vamos nos conhecendo. Vamos sabendo qual o tamanho da nossa fome, diante da nossa pressa, diante das nossas condições. Da mesma forma, nós, como membros deste corpo, somos chamados a conhecer o corpo. Como membros deste corpo, somos chamados a conhecer aquele que é a cabeça, Cristo, a conhecermos a sua igreja, pois somos membros dela. E por isso, São Paulo nos apresenta esta dinâmica, falando aos Coríntios, na segunda leitura, dessa disposição de conhecermos este corpo, aonde verdadeiramente existem muitos membros, mas que é exigido esta unidade. E por quê? Não porque um membro é melhor que outro, mas porque um necessita do outro, um complementa o outro. Isto vemos ao final, quando São Paulo diz que quando o membro cai, todo o corpo cai, mas quando o membro é honrado, todos o são. Quando alguém do corpo comete um pecado, todo o corpo sente aquela dor. Mas ao mesmo tempo, quando o membro se eleva, quando chega à santidade, quando se une verdadeiramente, de modo pleno, a cabeça, todos o são elevados. E requer de todos este empenho de buscar corresponder, de estar verdadeiramente ligados ao Senhor. Diante desta demonstração que requer esta correspondência com o chamado do Senhor. Isso vemos na primeira parte do Evangelho, quando São Lucas demonstra o seu chamado. Demonstra aquilo que é próprio para ele, pois existe um chamado para cada um. Esse chamado é individual. Este caminho é pessoal, mas que o ponto de encontro é o mesmo, é a santidade. E por isso ele diz que buscou se empenhar, se esmerar, pesquisar para retratar, porque no seu chamado fazer isso, comunicar este Evangelho do Senhor. Porque existiram outros que tentaram, mas que não era o seu chamado. Santo Ambrósio comenta exatamente isso, que alguns buscaram fazê-lo, e da mesma forma como existiram falsos profetas, existiram falsos evangelistas. E depois os nomeia, dizendo, não dos evangelistas Marcos, Mateus e João, mas dos outros, os quais conhecemos como apócrifos, que não foram inspirados por Deus, que trazem certas informações verdadeiramente, sabendo os nomes dos pais da Virgem Maria em virtude deles. No entanto, eles não são inspirados pelo Senhor, não plenamente. E ufanam nomes de outros, o Evangelho dos 12,
O Evangelho segundo São Tomé, Basilides, Matias, entre outros tantos. Mas estes não foram inspirados. Eles não foram chamados a comunicar esta verdade. Mas São Lucas o fez, porque fora chamado e buscou corresponder, e vemos isso ao longo do seu Evangelho, diante das suas próprias características que o Senhor utiliza para isso, sendo ele grego, ele esmera-se diante dos dados, e apresenta dados importantes e relevantes, mostrando a temporalidade de onde aquilo acontece. É fato que a temporalidade não é como a gente tem hoje. Olha, estamos no ano de 2025, hoje é o mês. Naquele tempo não era assim, não se contava os anos assim. E quais são as referências? Olha, quando Augusto César o fez, seu primeiro ato para saber qual a quantidade da sua população, o recenseamento é um dado. O imperador, o seu ato, olha, quando fulano de tal era governador de tal lugar, no 6º mês, transcorridos após, também apresenta algo particular quando mostra a linhagem, que São Lucas apresenta desde o início. Então depois, quando vai falar da genealogia do Senhor, não leva até Abraão, que era de relevância propriamente para os judeus, mas ele quer comunicar a todos. Seu chamado é o Evangelho para ir a todos, também aos gregos, também aos pagãos, e por isso vai até Adão, mostrando que toca a todos. E diante disso vemos o seu esmerar, o seu empenho, e ver que esse seu chamado nos atinge. E vemos que depois deste apresentar, temos um grande salto no Evangelho. E poderíamos nos perguntar por que um salto tão grande? Porque já ouvimos. Passamos do capítulo 1 para o 4º, e toda essa parte, a grande maioria já vimos durante o tempo do Advento e Natal. E a última delas, veremos daqui a pouco na Quaresma, são as tentações que o Senhor passa no deserto. Mas tudo isso é apresentado por São Lucas para dizer: tudo isso eu apresentei, mas para que vós pudessem caminhar com o Senhor, aprender diante daquilo que eu não digo por mim, mas inspirado por Ele, para chamá-los a conhecer mais. Então ele começa a apresentar esta sequência para que possamos aprofundar, esmerar-nos no Senhor. Mas para esmerarmos no Senhor, diante deste aprofundar que Ele faz a nós, quando apresenta que escreve ao Teófilo, aos Teófilos, São Beda nos mostra quem são estes. Quem são estes que caminham com o Senhor? Quem o acompanham? Os Teófilos, existem dois modos de traduzir. É aquele que ama a Deus ou aquele que é amado por Deus. E São Beda conjuga isso dizendo que aquele que ama deseja também ser amado. E o amamos assim. Sabemos caminhar com o Senhor. E por isso é preciso que, para caminharmos com Ele, para aprendermos com Ele, é necessário que tenhamos atenção. Atenção esta que nos é mostrada na primeira leitura,
Pois como vimos, o Senhor renova o seu povo. Após o exílio, o seu povo retorna à terra. E diante disso é necessário uma reconstrução, não somente dos edifícios, mas também da realidade da religião judaica. E por isso, o sacerdote Esdras anuncia a lei. E vemos a postura daquele povo que, diante do ler a lei, que não foi rápido. Porque a lei não é uma tábua reta, isso e aquilo. É toda a Torá, todo o Pentateuco, que foi lido por 6 horas, sendo explicado. E o povo acompanha com atenção, querendo se aprofundar, querendo conhecer, querendo buscar verdadeiramente o Senhor. Era parte dessa renovação necessária, porque antes do exílio, o povo vivia de ritos superficiais, que não tocavam, e por isso foram para o exílio, porque só diziam da boca para fora que amavam o Senhor. Mas diante deste renovar, deste retorno, e por isso surgem as sinagogas, que eram estas casas de congregação, estas casas de oração, onde não havia o sacrifício. O sacrifício era somente no templo. Ali era para escutar a palavra. Ali era uma casa onde iam para rezar, para estar com o Senhor, para unir não só atos, mas a fé. Este povo foi renovado por Deus. E por isso vemos que o Senhor faz o mesmo. Ele cumpre verdadeiramente o preceito judaico, indo no sábado à sinagoga. E por isso ouvimos, conforme o costume, entrou na sinagoga no sábado. Entrou para rezar, entrou porque era o preceito. Porque como diz São Paulo na carta aos Gálatas, ele foi sujeito à lei, ele veio sujeito à lei para salvar a nós. E quer de nós isso. Santo Ambrósio, comentando, diz que nosso Senhor se sujeitou a tudo, até mesmo a ser leitor, que não era o seu encargo. Ele era mais, mas se sujeitou. E ele toma o livro para mostrar que não era, que ele era mais, ele era ele, a palavra anunciada pelos profetas. E por isso anuncia aquilo que o povo desejava, aquilo que o povo esperava. Antecipa até mesmo a pergunta que depois tantos farão: tu és o Cristo? Tu és o Messias? Aqui ele já diz: hoje se cumpre essa palavra, porque essa palavra diz respeito a ele, é uma profecia acerca dele. Quem que cura os cegos, quem liberta os cativos, quem anuncia a boa nova, é o Cristo. Hoje se cumpre porque ele o faz. E anuncia não somente aos judeus, também a nós. É necessário aprendermos a presentificar o Senhor, a ver que em nossa vida Ele se torna presente, Ele vem ao nosso encontro e nos chama a este encontro, nos chama a estar com Ele. Abrimos o coração para que hoje façamos esse encontro com Ele. Que hoje Ele venha à nossa casa, que entre em nosso coração, que nos despose, que tenha esta relação conosco, mas é necessário que eu me abra. Vemos aquilo que os judeus fizeram, 6 horas em pé, com atenção. Naquele período, no local desértico, porque se formos à Terra Santa veremos isso, não tinha ar-condicionado,
Não tinha um ventinho fresco de Cabo Frio. Mas ali estavam com atenção. Mas e nós? Qual é a nossa disposição ao ouvirmos o Senhor? Nós que por vezes vivemos no império do ativismo, sob o comando do tempo e sobre as leis do barulho, qual é a nossa disposição? Será que eu tenho consciência de que quando eu passo pela porta da igreja, os relógios se findam? O relógio quebra e para, porque aqui não é o tempo do Cronos, é o tempo que eu tenho para estar com o Senhor, para torná-lo presente, para ver que aquilo que Ele me ensina deve tocar a minha vida. Deve ser como aquilo que ouvimos na carta aos Hebreus, uma faca de 2 gumes que é penetrante, que penetra a minha vida e toca no mais íntimo, que conforma a minha vida à vida dele. Será que eu entendo isso? Ou eu fico ainda à margem, deixando o Senhor com o resto? Porque eu só tenho tempo para o Senhor, e é um tempo marcado, com hora cronometrada. Porque quando eu vou numa festa, se a festa se estender mais, eu não reclamo. Quando eu vou num Júcio, bendito do cantor, quiser continuar cantando até o dia seguinte, eu estou feliz da vida. Quando eu vou na casa de um amigo, se deixar, eu até durmo. Mas para o Senhor, está demorando muito. E ainda tem aviso, meu Deus do céu. Será que eu continuo dando este resto para o Senhor? Ou eu sei aprimeirá-lo em minha vida? Ou eu sei fazer aquilo que a palavra diz? Hoje se cumpre. Hoje o Senhor vem ao meu encontro. Hoje Ele bate a minha porta e me toca. Hoje Ele quer se encontrar comigo. Hoje. É o hoje da minha vida, do meu querer, de estar com Ele, disposto, dando o melhor do meu tempo, o melhor do meu empenho, aprendendo a estar com Ele, descansar com Ele, amá-lo. Aquilo que São Francisco de Sales dizia, quando fala às suas filhas, na ordem da visitação, e que expressa no Tratado do Amor a Deus, que a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida, é amá-lo de verdade, se entregando por inteiro e não com restos. É isso que devemos aprender com os santos, a amar o Senhor de verdade. Saber que quando vamos à praia e olhamos para o horizonte, ver aquela realidade que São José Maria dizia, que na linha do horizonte parecem unir-se o céu e a terra, mas não. Onde verdadeiramente isso acontece, onde eles se juntam em nosso coração, no coração daquele que vive verdadeiramente, santamente, unido ao Senhor, aquele que sabe aprimorar o Senhor e buscá-lo de verdade. É assim que se transforma a prosa de cada dia em poesia heróica, em que faz um transformar, um viver no Cronos, um Kairos, o tempo da graça de Deus que veio ao meu encontro. Assim os santos viveram, assim também podemos. Quando aprendemos de modo eminente com a Virgem Maria, ela, mais que todos, como diz o Evangelho, mais de uma vez, soube ouvir e guardar em seu coração. Que aprendamos com ela a ouvir a palavra de Deus com atenção, com empenho em estar ali,
em deixar que o Senhor nos toque e aprimorar o Senhor. Venha nos tornar verdadeiramente teófilos, aqueles a quem o Senhor ama e que são amados, que amam Deus verdadeiramente, que não só se sentem amados, mas que sabem dar a Deus autêntico amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.